Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí à nossa aula de Filosofia e Ética. Dando continuidade ao nosso conteúdo que nós começamos nas aulas anteriores, hoje com a nossa aula gravada, é muito interessante que a gente possa ter contato com esse assunto, né? Nós debatemos um pouco sobre ele nas aulas anteriores e vocês devem ter percebido a relevância desse tema, né? Então, nós vamos debater na nossa aula de hoje algumas questões voltadas para a tecnologia, né? Como a tecnologia pode influenciar e pode impactar na nossa vida e na nossa sociedade, né? Quais são as reflexões necessárias voltadas para a ciência e para a tecnologia, né? Nós vamos pegar aspectos aí voltados para a tecnologia no geral, voltados para os robôs, para os videogames, né? E para o uso exagerado da tecnologia no geral, tá? Então, nós vamos debater bastante sobre isso aqui. Então, começando nossas aulas, vocês devem se lembrar que na aula passada nós falamos bastante sobre como a tecnologia ocupa um lugar de destaque nas nossas vidas. Vocês devem se lembrar bastante disso. A gente passou uma aula refletindo sobre essas questões, citei muitos exemplos, né? Vocês devem se lembrar do exemplo do McDonald's, que eu vou citar daqui a pouco novamente, né? Eu citei o exemplo do Walmart, né? E nós falamos bastante sobre essas questões, sobre como a tecnologia evoluiu nas últimas décadas, principalmente, né, quando nós mencionamos acerca dos computadores, dos celulares, dos tablets, né, principalmente o celular, a forma como ele evoluiu e como ele nos insere dentro da tecnologia é uma forma imensa, né, nos deixa muito imersos dentro dessa tecnologia, ao ponto que muitas vezes a gente acaba se desligando da vida real, né? Então, isso pode até, inclusive, ser apontado como uma desvantagem, né? E puxando por esse gancho, nós vamos debater justamente essas vantagens e desvantagens durante essa nossa aula. Bom, pessoal, muitas pessoas dentro da sociedade, né, acabam desenvolvendo algum tipo de medo ou algum pavor sobre determinado tipo de coisa, algum objeto, ou algum animal, né? Por exemplo, medo de altura, né? Medo de sapo, por exemplo, medo de praticar esportes radicais, medo de filmes de terror. Existem vários tipos de medos, né? E esses medos, a depender do nível, quando ele começa a trazer um sofrimento para a vida daquela pessoa, quando aquela pessoa tem um sofrimento muito intenso, que os seus afazeres diários estão afetados por conta desse medo, esse medo pode se tornar o que nós chamamos de fobia, certo? Então, essa fobia seria esse pavor que nos gera, né, sofrimento e ao mesmo tempo desperta situações e sensações de pânico, de ansiedade, de temor, de desespero, muito choro, certo? A fobia está relacionada de fato a uma doença, né? Mas como é que a gente pode explicar, por exemplo, uma sociedade que cada vez mais está inserida na tecnologia, cada vez mais tem a tecnologia presente no seu dia a dia, e como é que a gente pode explicar essas pessoas que têm medo da tecnologia moderna, né? Como é que a gente pode entender isso? Então, gente, vocês precisam saber que no século XX a humanidade viveu uma grande evolução tecnológica, né? Principalmente no final do século XX, nos anos 80, anos 90, e nas duas primeiras décadas dos anos 2000, né? De 2000 a 2010, 2010 a 2020. Então, nós temos as duas primeiras décadas aí. Esse avanço foi muito grande, certo? Então as pessoas presenciaram o desenvolvimento dos automóveis, né, o surgimento de muitos carros e até hoje, né, carros de um nível extremamente avançado tecnologicamente. O desenvolvimento do telefone, né? As pessoas viram o surgimento do próprio telefone fixo e depois o desenvolvimento desse telefone fixo para um telefone portátil, né? Que seria o celular. E esse celular se tornando quase que um computador, muitas vezes melhor do que muitos computadores por aí, certo? Viram também o desenvolvimento da luz elétrica, da gravação sonora, do cinema, até dos antibióticos, né? Dos remédios utilizados. Então, entre esses desenvolvimentos, nós temos os computadores, né? Quando os computadores surgiram, esse processo acabou sendo acelerado. E, principalmente, o que se desenvolveu bastante foram os processos de comunicação, através principalmente da internet, que surgiu para interligar todo o planeta como se fosse uma malha de redes eletrônicas, e isso acabou gerando consequências para quase todas as áreas de conhecimento. Então, praticamente tudo o que existe foi afetado pela internet. Tudo mudou com a internet. Basta a gente ver
no nosso contexto pandêmico, né, que nós estamos vivendo no momento, como tudo mudou, né, como tudo está diferente, devido justamente aos impactos da pandemia na nossa vida. A gente está precisando estudar de casa, trabalhar de casa e sempre utilizando da tecnologia, sempre utilizando da internet, certo? Sem ela, isso seria praticamente impossível da gente conseguir lidar de uma forma que não fosse tão negativa para nossas vidas. Então, assim, diante de tantas transformações, tantos problemas, muitas pessoas acabaram desenvolvendo esse medo, né? E muitas vezes, quando a gente está falando aqui do termo tecnofobia, a gente não está falando necessariamente das pessoas que têm um transtorno de fato, né? Um pavor desesperado da tecnologia. Essas pessoas, né, que nós chamamos de tecnófobos, não seria mais uma doença, mas seria meio que um medo, né? A pessoa não gosta de ter contato com a tecnologia. Provavelmente vocês devem conhecer pessoas, provavelmente mais velhas também, que têm esse receio de ter contato com a tecnologia. Muitas vezes tem um celular, mas é um celularzinho mais antigo, que não tem acesso à internet. Ou quando tem algo bem limitado, né? Simplesmente porque não quer, não é porque não pode, mas muitas vezes porque não quer. Certo? E essas pessoas nós chamamos de tecnófobos, né? Que têm esse medo da tecnologia. Né? São as pessoas que estão receosas e acabam mostrando uma forte resistência com relação à tecnologia e pode chegar, né, a depender da situação, essa pessoa pode chegar de fato a desenvolver uma fobia de verdade, né? No caso, chegar no nível de uma doença, né? Só que aí são casos mais raros, mais específicos, certo? E é um pouco mais difícil disso acontecer. Só que existem muitas pessoas que, no geral, têm medo, né? Têm resistência de acordo com o tipo da tecnologia. Então, muitos sujeitos acabam preferindo manter esse distanciamento dos computadores ou de qualquer outro tipo de aparelho digital. Muitas vezes por medo de errar, né, pela falta de compreensão do funcionamento, né, às vezes porque não entende como é que funciona, né, tá com medo de pegar lá e fazer alguma coisa errada. Ou muitas vezes porque observa e vê que as gerações mais novas têm uma facilidade muito grande. E aí, quando olha para si próprio, percebe que para ele não é tão fácil e acaba criando um bloqueio diante daquela tecnologia. Isso pode muito acontecer. Além disso, nós temos também o contrário, né? As pessoas que nós chamamos de tecnófilos. Filos, né? Lembra lá de filo, de filosofia? Filo vem de amor. Né? Então, os tecnófilos são pessoas que têm um amor, uma paixão, gostam muito da tecnologia, certo? Demonstram muito entusiasmo com relação à tecnologia. São essas pessoas que nós chamamos de tecnófilos. Então, gente, apesar disso tudo, nós temos um debate bem interessante que nós precisamos discutir aqui, né? Principalmente, né, a questão: a tecnologia aproxima ou afasta as pessoas? Nós temos duas perspectivas. A primeira delas é de que a tecnologia afasta as pessoas, e faz sentido. Né? Nós temos vários e vários exemplos em que a tecnologia distancia cada vez mais as pessoas, cada um preso no seu mundo virtual, no seu mundo tecnológico, né? Nos seus celulares, e isso acaba distanciando todo mundo. Né? Nós temos vários exemplos, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar, ou muitas vezes podem até ter participado de um grupinho de amigos, né? Que se reuniu para sair, se juntou, né, antes da pandemia, no caso, e acabaram precisando interferir de alguma forma, porque todo mundo estava utilizando apenas da tecnologia ali, né? Se juntou todo mundo para sair, porém, quando foram ver, estava todo mundo olhando para o celular, mexendo nos celulares, e muitas vezes conversando uns com os outros no mesmo grupo, certo? Mas isso pode acontecer, acontece com muita frequência, eu mesmo já vi isso acontecer. Isso é um problema, né? Está afastando as pessoas, mesmo que elas estejam próximas ali fisicamente. Porém, além disso, nós temos também o fato de quando a tecnologia nos aproxima. Né? Isso pode acontecer principalmente quando você precisa se comunicar com alguém que está muito distante, quando você precisa ter contato com alguém de uma forma muito rápida, né? Então as mensagens acabam sendo instantâneas, né? Antigamente nós tínhamos muitas SMS, né? Mensagem instantânea lá que as pessoas mandavam. Só que hoje em dia nem se usa tanto isso. Hoje em dia as pessoas utilizam mais do WhatsApp, né? Das redes sociais, do Instagram, do Facebook também, enfim, das redes sociais que nós temos atualmente. Além disso, nós temos
o fato de que a tecnologia muitas vezes favorece para o desenvolvimento científico, né? Ela favorece também para o desenvolvimento, né, de pesquisas, né, de estudar, você ter acesso muito fácil à informação. Isso é muito positivo, né? Isso pode ocasionar na proximidade das pessoas também, certo? Então, por outro lado, as tecnologias de última geração acabam sendo restritas, né? Isso pode ser uma problemática também, um ponto negativo da tecnologia, é que principalmente no nosso contexto brasileiro, né, diante da situação, né, o dólar está muito alto, então o nosso dinheiro, né, o real está desvalorizado, então as coisas ficam muito caras, né? Se você procurar qualquer computador hoje em dia, você vai encontrar esse computador muito caro, né? Um notebook, um computador de mesa, até mesmo os celulares, né? Celulares de última geração são extremamente caros, né? Basta ver o iPhone, basta ver os novos Samsungs, né? Ou as várias outras marcas que nós temos também. Isso pode ocasionar no que nós podemos chamar de efeito panelinha, né? Que é um efeito que gera uma sensação de que somente aquelas pessoas que têm dinheiro podem ter acesso a essa tecnologia e elas formam um grupo. E quando você não tem acesso a isso, você se sente de fora. Você sente uma necessidade extrema de ter acesso àquilo. Isso pode fazer mal, isso pode ser muito problemático, certo? Então nós temos aí os pontos de vista em que a tecnologia pode aproximar a gente e que ela pode afastar a gente, tá? Além dessas questões, o texto do livro de vocês traz a reflexão sobre o uso de robôs, né? Segundo alguns cientistas, a previsão é de que cerca de 40 anos, mais ou menos, os robôs vão estar atuando de forma efetiva no cotidiano das pessoas. Eu diria que menos do que isso. Eu diria que bem menos do que isso, principalmente porque hoje em dia nós temos um avanço muito grande, né? Nós temos inteligência artificial dentro de casa, né? Para quem acho que vocês já devem ter visto, né? Pode ter até alguém que tem isso em casa, né? A própria Alexa, né? Nós temos a inteligência artificial dentro no nosso próprio celular, né? Então isso favorece o desenvolvimento na robótica muito grande. Hoje em dia, robôs são utilizados em várias áreas de trabalho também. Então, é muito provável que em pouco tempo isso já seja esteja mais presente no nosso dia a dia. Apesar disso, existe um ponto, né, que a gente pode debater sobre isso, é o fato da aceitação das pessoas de acordo com os robôs, né? Muita gente pode ter, né, é bem provável que exista uma resistência quanto a isso, né, de querer adquirir esses robôs, de querer ter isso dentro da sua própria casa, imagina, ou até mesmo trabalhar com isso, né? Mas apesar disso tudo, nós já podemos notar a presença desses robôs em vários setores, né, como mecanismos desenvolvidos para a área médica, por exemplo, né, alguns mecanismos robóticos que são utilizados na área da medicina para facilitar na hora de exames, na hora de tratamento dos seus pacientes e ajudar nos profissionais. Um dos exemplos que eu até citei para vocês na aula passada é a rede do McDonald's, né, que abriu em Illinois. Vocês até mencionaram que aqui no Brasil isso já acontecia, mas lá era uma rede totalmente automatizada, né, através de robôs. Então, foi uma filial que abriu onde os robôs atuavam desde a preparação do lanche até a entrega da bandeja ao cliente, certo? Então, isso foi muito revolucionário no período em que surgiu, né? Então, muitas pesquisas foram realizadas nessa região. E deu para perceber que o uso desses robôs ajudou a reduzir o custo, né, para o McDonald's. Né? Eles não estavam gastando tanto, por exemplo, pagando funcionário, pagando os seus direitos e tudo mais. Acabou diminuindo também o tempo de atendimento, ou seja, eles conseguiam atender mais pessoas em menor tempo. E devido também à agilidade dos robôs no momento da produção, né? Era muito ágil, era muito rápido para conseguir concluir tudo aquilo. Mas em algumas pesquisas foi possível detectar que as pessoas tinham uma grande dificuldade por parte do fato de aceitar interagir com essas máquinas, né? Por não ser um ser humano, as pessoas tinham receio, tinham medo de ter contato, e é natural que isso aconteça. E além disso, nós temos também o caso dos funcionários que ficaram desempregados, né, que perderam seus empregos para que os robôs assumissem ali aquele local. Então, esses funcionários perderam seus empregos e ficaram, né, obviamente, afetados negativamente por isso.
Uma questão, né, para a gente finalizar o nosso conteúdo, que está também inserido no assunto de vocês, no livro de vocês, é acerca dos jogos eletrônicos. Aposto que a maioria das pessoas aqui tem muito acesso a jogos eletrônicos, seja no celular, no computador, no tablet, ou seja nos próprios consoles de videogame, né, como no PlayStation, Xbox, nós temos o Nintendo, entre vários outros também, né, mas esses são os principais. Enfim, como vocês têm esse acesso, vocês devem saber desses debates que a gente vai falar aqui, né? Durante muito tempo, e há muitas décadas, né, muitas pesquisas realizadas com os videogames acabaram acusando esses jogos eletrônicos de causar problemas como obesidade, déficit de atenção, timidez e agressividades excessivas, certo? Então, eles foram acusados durante muito tempo por isso, e até hoje existem estudos que, alguns que inclusive comprovam, tá bom? Mas trazem outras reflexões também. Além dos pontos negativos, também outros estudos apontaram para os benefícios no desenvolvimento de noção espacial, de habilidades visuais, além de habilidades motoras também, na ajuda do combate ao declínio mental que surge com a idade. Então, pessoas idosas que estavam ali desenvolvendo problemas relacionados à demência, utilizavam-se dos videogames e eles colaboravam para que tivessem uma melhora, né, ajudando no desenvolvimento cognitivo, né, da mente das pessoas. Então, nós podemos dizer que a tecnologia, no geral, não somente os jogos eletrônicos, não é a vilão, não é a vilã e nem é a mocinha, certo? O segredo dela é o seu uso adequado, tá? Se você usa demais, exageradamente, ela vai afetar você negativamente. Tá? Mas se você usa de menos, é possível que você não tenha os benefícios que ela pode te favorecer. Então, quando você se encontra ali no meio termo, né, sem exagero, utilizando de forma adequada, você vai ter um lucro com aquele uso dessa tecnologia no geral, tá? Sejam dos celulares, dos computadores ou dos videogames, né? Ou das várias outras tecnologias que existem. Então, a diferença entre o uso abusivo e recreacional, por exemplo, da internet e dos jogos eletrônicos também, ainda é algo bem obscuro para os especialistas. Então, os especialistas não têm tantos dados sobre isso. Isso tem sido aumentado, muitas pesquisas na área da psicologia, na área da neurociência, na área da medicina, estão utilizando, né, esses aspectos da tecnologia para identificar, principalmente, quais são os impactos negativos e quais são os impactos positivos, né? E como é que a gente pode controlar isso. Porém, nós precisamos entender que essa geração de vocês está sendo educada sob uma perspectiva de estar conectado o tempo inteiro, né? Vocês estão sempre muito conectados na rede, na internet, com a tecnologia o tempo todo, certo? E essa geração acaba tendo muitas características bem diferentes das gerações anteriores, certo? Então, provavelmente, né, nós temos, é bem possível que tenha esse caso aqui, né, de pessoas que têm mais amigos virtuais do que, né, no caso, reais. Não que os amigos virtuais não sejam de verdade, né? Mas no caso comparado a amigos presenciais, né, que você tem um contato próximo, físico, né, sem ser pela internet. Muitas vezes vocês devem preferir conversar de forma online com as outras pessoas, e até aí tudo bem. Porém, o problema vai surgir principalmente quando o jovem começa a migrar, né, sair da sua vida real e passar diretamente para viver simplesmente virtualmente, né, o tempo inteiro, constantemente, desenvolver uma vida apenas na tecnologia, apenas na internet. E começa a negligenciar, começa a negar as atividades mais comuns, né, como alimentação, como higiene, como educação, né, estudo, como contato com outras pessoas, contato social de forma física, né, obviamente sem a internet. Quando você evita contato com a sua família, quando você começa a se fechar apenas nesse âmbito da sua vida que seria o âmbito virtual, certo? Então isso pode ser muito problemático. Então, com esse uso excessivo, como esse uso excessivo não deixa sinais físicos, muitas vezes a gente não percebe as consequências até estarem bem agravadas, a diferenciação acaba sendo feita principalmente pelo prejuízo causado nas outras áreas da vida, né? Seja na vida social, na nossa mente, certo? Nas nossas emoções. Então, quando você percebe, você já está em um estado de sofrimento e isso pode ser muito perigoso. Então, nós entendemos aqui, vamos resumir, né, o que é que a gente estudou hoje.
que a tecnologia ela avançou muito durante o tempo, que existem pessoas que podem ter medo, receio, né, de ter contato com a tecnologia, essas pessoas que nós chamamos de tecnófobos, e elas podem desenvolver uma fobia de verdade, né, um pavor, um medo, um transtorno, uma doença de verdade sobre isso. E nós temos também as pessoas que são apaixonadas, né, amam a tecnologia, que nós chamamos de tecnófilos. Nós também debatemos sobre o fato da tecnologia tanto aproximar quanto afastar as pessoas, né? Ela pode ter essa aproximação através do fato de você conseguir entrar em contato com uma pessoa que está muito distante, ou afastar, né? Quando as pessoas se prendem muito na tecnologia. Nós falamos muito sobre o uso de robôs também, né, acerca do fato de que isso está sendo desenvolvido cada vez mais, então áreas de trabalho, setores de trabalho estão começando a utilizar cada vez mais esses robôs e é provável que nos próximos anos eles estejam inseridos dentro da casa das pessoas, no dia a dia dessas pessoas. Nós falamos também acerca do cuidado que se deve ter com jogos eletrônicos, né? Que possuem pontos negativos como a obesidade, déficit de atenção, agressividade, como também pontos positivos, né? Como colaborar na nossa mente, na nossa noção espacial, nas nossas habilidades visuais e motoras, certo? Então nós entendemos que a tecnologia no geral não é nem uma vilã e nem uma mocinha. Tudo vai depender da forma como a gente utiliza. Nós não podemos utilizar de forma exageradamente. Temos que buscar o meio termo, certo? Então, pessoal, finalizamos nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou passando as informações da atividade que vocês devem fazer no livro de vocês, no segundo capítulo do livro de ética. Tudo isso vai estar no Classroom de vocês, certo? Então busquem essas informações lá, abram o Classroom, peguem esses dados, vão lá nessas informações da página, quais são as questões e tudo mais, voltem lá no livro e respondam, certo? Eu vou estar recebendo essas atividades até a nossa próxima semana. Tranquilo, gente? Qualquer dúvida, vocês entram em contato. Assim que possível, eu vou estar dando suporte para vocês, vou estar respondendo vocês. Se acabar, né, acontecer de eu demorar um pouquinho para responder, não se preocupem, vocês não vão ser prejudicados por isso. Nós vamos encontrar um jeito, tá? Vai dar tudo certo. Eu espero que vocês estejam bem e permaneçam bem, sempre tomando muito cuidado, né? Lembrem do contexto em que nós estamos vivendo. Certo? Qualquer coisa, falem comigo, fiquem bem e até a próxima.